Quanto mais espaço se dá a esse tipo de coisa, é pior. Eu não tenho nenhum interesse nesse assunto, sinceramente. E se eu fosse um dos repórteres ali, eu levantaria e ia embora imediatamente. Aquele que fez a pergunta normal, e os outros também. Tá bom, então fala aí sozinho, fala com quem quiser. Acho que é isso que deveriam fazer. Vai embora todo mundo. E não param os ataques ao Abel Ferreira, mais ataques. Dessa vez a turma da Jovem Pan atacando aí o Abel, mais uma vez aí criando polêmica, criando caso. Pegam qualquer declaração aí para ficar tendo assunto na semana. Só que o assunto deles é tentar atacar o Abel Ferreira. Eu não sei se o Abel faz algumas coisas de propósito para chamar a atenção para ele e tirar o foco dos jogadores, para que os jogadores se concentrem nos jogos. Pode ser essa tática que o Luxemburgo cansou de usar. Só que quando é o Abel, ninguém lembra dessa possibilidade. Simplesmente começa a detonar o Abel, ataca, para ver se ele sai logo do Palmeiras. Porque estão vendo que o cara vai ganhar o Brasileirão de novo, vai ser tricampeão, coisa que só o Muricy tinha conseguido. E o Muricy é um dos poucos aí, né? Dos poucos que a gente... Poucos não, né? Ele é um dos que... Vamos falar dos poucos, não, porque eu acho que os imbecis são a minoria. Quero acreditar nisso. Eu creio que os imbecis são a minoria. Tem gente inteligente, tem gente esperta que faz besteiras também, toma decisões erradas. Mas a maioria que faz com convicção é porque é imbecil mesmo. Mas os imbecis são a minoria, tá? Então, tendo em vista que os imbecis, os canalhas, os burros são a minoria, temos que observar que, cara, pedi até minha linha de raciocínio aqui, mas a questão é, você já se inscreveu no canal? Já comentou aqui? Comenta aqui, o que você acha? Olha o que o Mauro César fala do Abel Ferreira. Eu sei que todos vocês gostavam de estar sentados aqui no meu lugar, eu entendo esse lado, mas mais uma vez vos digo, vocês têm que estudar, têm que tirar o curso. Mas dizer, todos vocês queriam estar no meu lugar, tem que estudar para isso. Me preocupa o Abel tá vivendo muito o personagem, Mauro César Pereira. A gente dá muito espaço para falar sobre isso. Uma coletiva como essa, depois de uma resposta desse tipo, os jornalistas deveriam se levantar todos e ir embora. Só isso que deveriam fazer. E a gente não deveria estar falando sobre isso, na minha opinião. Quanto mais espaço se dá a esse tipo de coisa, é pior. Eu não tenho nenhum interesse nesse assunto, sinceramente. E se eu fosse um dos repórteres ali, eu levantaria e ia embora imediatamente. Aquele que fez a pergunta normal, e os outros também. Tá bom, então fala aí sozinho, fala com quem quiser. Acho que é isso que deveriam fazer. Vai embora todo mundo. Acabou, ponto final. Teve outra também, do filho do Tite também ali, dizendo no domingo, não, essa pergunta não pode ser... Não, pergunta que faz... Se for uma pergunta ofensiva, mas uma pergunta que não é ofensiva, pergunta normal. Se dois jogadores podem atuar juntos. Eu não vi. A pergunta foi se os dois jogadores podiam jogar juntos. No caso da pergunta do Tite, foi uma outra coisa que eu não lembro, mas não foi nada ofensivo. Ele, não, porque a pergunta não pode. Como não pode? Vai pautar a pergunta do cara? Aliás, o filho do Tite nem era para estar ali na bancada, quem tem que estar é o pai dele. A presença dele é dispensável. É a entrevista do técnico, não do auxiliar técnico. O Tite que coloca sempre alguém com ele ali. Então, até acho que ele fala algumas coisas até que fazem sentido, eventualmente, mas, sinceramente, eu acho que a gente deveria passar a mais desses assuntos. Quanto mais se fala sobre isso, acho que é pior. Pior. E, infelizmente, os colegas ficam ali, né? Deveriam pegar e ir embora. Todo mundo vai embora. Até eu, que sempre elogiei. Eu falo, tá se tornando arrogante, tá se tornando prepotente, tá começando a achar que tá acima do bem e do mal. Para mim, esse é o maior perigo de quem tem a fama e o dinheiro. O jornalista que toma uma invertida ou eventualmente uma resposta grosseira. Porque o cara faz a pergunta e já toma o microfone dele. E o entrevistado tem o microfone, tem o poder da palavra. A câmera está nele, o microfone está nele, e o cara vai ficar ali gritando. Enfim, eu acho que a gente deveria, sinceramente, esse tipo de coisa, por mim, eu ignoro. Eu estou respondendo o que você me perguntou. Por mim, esse assunto, qualquer coisa desse tipo para mim, eu ignoro totalmente. Totalmente. Até porque eu não assisto nenhuma coletiva do técnico do Palmeiras, porque não me acrescenta rigorosamente nada. Nada, zero. Gosto de ver os jogos. Aliás, você vê, a vitória de sábado, uma grande vitória, domingo, né? 5-0. Aí o assunto é o quê? Uma coletiva? Irrelevante. Mais uma atuação muito boa do menino, do Estevão. Sabe, vai lá. Uma resposta dessa, não precisa ser para mim não, eu pego e vou embora. Na mesma hora. Pego o meu boné e vou embora. Claro isso, né? É normal. Pelé e Coutinho podem jogar juntos. Sabe, o Depay pode jogar com o Yuri. Eu acho que é normal fazer esse tipo de pergunta ao treinador, porque há muitos outras pessoas, torcedores, que gostariam de saber o que ele pensa sobre isso. Eu acho assim, sem procurar ser genial, uma resposta tão simples. Poderiam. Não poderiam, não pensei a respeito, talvez um dia. Pronto.
Só isso, eu acho que poderia ser assim. E não foi dessa maneira, né? Ele parece que estava esperando uma pergunta capciosa, mal intencionada, maliciosa. E não foi nada disso que aconteceu. Então ficou ruim para ele, novamente. Mas alguém deveria falar, Abel, você viu maldade nessa pergunta? Foi capciosa essa pergunta? Teve má intenção depois de uma vitória de 5? Arrebentou com o time adversário? O senhor perdeu porque não colocou o Veiga com o Maurício. Não, nada disso. Poderia ou não. Eu fico surpreso, um homem inteligente, a gente nota que ele é um homem muito inteligente, mas eu acho que ele está muito com o pé atrás. Ele acha que vem aí pergunta maliciosa, capciosa, maldosa. Não é assim, Abel. Vamos lá. Vamos botar os pintos nos is aqui. Eu vi aí o que o Mauro César falou, vi a declaração do Abel Ferreira. E, bom, se a pergunta realmente é a respeito de 2 jogadores, se podem jogar juntos ou não podem jogar juntos, e o Abel Ferreira vem com a resposta dessa aí, é mais uma falta de educação do Abel Ferreira de novo. Não é a primeira vez que ele faz isso. Teve várias vezes que ele fez isso. Mas tem um detalhe também que pouca gente está notando. O Mauro César fala até que é uma pergunta normal. Mas, querendo ou não, se você pensar o jeito que as pessoas, que os repórteres, que vocês, jornalistas, falam do Abel Ferreira, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é chato, mal-humorado, que tem um monte de coisas, falam um monte de coisas, já falaram um monte de coisas dele, entendendo que vocês acham isso, não é nem que estão certos, é que vocês, na cabeça de vocês, acham isso, não deveria estranhar uma resposta simples dessa do Abel Ferreira. Ele falou, eu entendo que vocês querem ser treinadores, mas tem que fazer curso CBF. É uma resposta atravessada, mal educada, mas eu não acho que seja para isso tudo também, para vocês criarem todo um tema e ficar discutindo Abel, tentando atacar e tentando denegrir a imagem dele perante a quem assiste. Uma coisa que poderia ter passado despercebido, que de repente até você pode levar até na brincadeira isso aí, até de uma maneira jocosa, mas aí se sente ofendido, no fim das contas. Se fosse o contrário, se fosse um jornalista fazendo uma pergunta desse jeito aí para Abel Ferreira, eu tenho certeza que vocês não iriam estar defendendo o jornalista. Ou melhor, tenho certeza que vocês não iriam estar defendendo o Abel Ferreira, que vocês iriam estar tratando como se fosse normal, iam tratar como se fosse uma brincadeira comum, e não iam fazer todo esse alvoroço aí por causa de uma simples resposta, né? Quer dizer, no Brasil tá complicado. A gente responder uma pergunta, falar alguma coisa de maneira grosseira, de maneira em tom mais elevado, falar alguma coisa que alguém não goste, de repente até fazer uma acusação ou levantar a informação de que alguém foi acusado, é tratado como um crime praticamente para ser condenado à prisão perpétua, que nem existe no Brasil. Mas vocês querem implantar isso aí para que exista. Agora, levar uma cadeirada, por exemplo, em rede nacional, ao vivo, isso aí não é nada, porque o cidadão me ofendeu. Esse é o nível da imprensa brasileira. Deixa a sua opinião aí, inscreva no canal, tá? E se alguém fizer algum comentário aqui que eu entender que merece resposta, eu não só vou marcar o coraçãozinho, como eu também vou com certeza deixar aí uma resposta para você. Então aguardo seu comentário. E nesse vídeo aqui, tem muito mais Palmeiras para você. Avante palestra!